Olá, eu me chamo Fabio Monteiro e a partir de agora está começando mais um Papo Musical e hoje nós vamos falar sobre a fabricação de palhetas artesanais para os instrumentos de sopro com meu amigo e professor Joelson Timóteo. Muito obrigado por estar aqui com a Prazer gente. estar aqui com você, né? Depois de tanto tempo, né? De tantas vezes que convidava e não dava certo, finalmente estou aqui, né? E para falar de um assunto que, de certa forma, faz parte da minha vida acadêmica e atualmente, né? Dentro da UERN, né? Com certeza. E para falar da sua vida acadêmica, sua vida musical, para quem não lhe conhece, né? De onde você é e como você começou na música, Joelson? Bom, meu início na música foi com a banda de música filarmônica da cidade de Panguaçu, né? Comecei na clarineta e aí, Fábio, com em volta de 2 meses, mais ou menos, quase 3 meses, surgiu a oportunidade do Pronatec, né? Não sei se você Sim. lembra dos cursos Pronatec. Na época em questão, era um polo na cidade de Cruzeta, ou seja, quase 3 horas de viagem daqui. E aí fiz a prova, graças ao maestro Brito, né? Para você que vai estar vendo esse vídeo, essa entrevista, graças a ele, eu digo sempre que graças a ele eu estou aqui. Brito é de qual cidade? Maestro Brito é da cidade de Açu. De Açu mesmo. Né? Inclusive é maestro da Filarmônica da cidade, né? Bacana. E aí, graças a ele, na época, juntou eu e outras crianças e fizemos a prova na época, né? Que consistia no THE, né? No teste de habilidade específica. E de lá para cá, após o técnico, bacharelado, mestrado durante aquele período da pandemia, né? Que foi bem difícil para todos. Isso já na UFRN, tudo em Natal. Isso, na UFRN. Né? Todos os cursos, tirando o Pronatec, que foi em Polo em Cruzeta, mais pertencia ao UFRN, o resto dos cursos foi em Natal. Foi morar em Natal e passou uma anos parte da e anos vida. em Natal. Anos e anos em Natal. Inclusive conheço mais de Natal do que Mossoró, você acredita? É assim mesmo, tá chegando por aqui agora, mas vai se familiarizando. E aí, dentro da universidade, né, claramente a gente tem a oportunidade de participar de vários grupos, né? Participei como estagiário e músico da Orquestra do Estado, da Orquestra da UFRN, da Banda Sinfônica, da Orquestra Potiguar de Clarinetas, para quem não conhece. Inclusive vai fazer uma viagem para a Coreia do Sul, para o Clarinet Fest desse ano. Bacana. Então, a galera lá está empenhada. E, inclusive, alguns alunos atuais de lá foram alunos meus em algum momento dentro da banda de música de outras cidades, né? Porque a gente sempre promove ali os festivais de banda de música e acaba encontrando essa criançada que hoje em dia, Deus quiser, vai estar viajando aí daqui a alguns meses, né? Certeza. E aí, eu fiz viagens, né, para fora do país com a Orquestra do Estado. Tocou onde, Joelson? Já toquei no Clarinet Fest de Orlando, Bélgica, e acho que o mais conhecido foi com a Orquestra da Universidade na viagem para o Papa, né, para tocar no Vaticano. Eu me lembro. Inclusive, o nosso amigo Melquiades, também lá da Escola de Música da UERN, era eu e ele, também. os dois clarinetistas da Eu me lembro por orquestra. ele, que eu vi ele postando que foi e tal. Isso. Então, a parte boa do ambiente universitário é proporcionar não só a oportunidade de você ter uma experiência dentro do campus, mas fora também, né? De você conseguir fazer esses eventos, participar de festivais, de encontros, né? E o bacharelado foi em clarinete mesmo. Em clarinete. Me diga uma coisa, você fala sempre clarineta. Tanto faz falar clarinete e clarinete, Sim. pra galera de casa que não conhece, né? O termo tanto faz clarineta como clarinete, né? Não existe uma palavra específica, né? Pode ser clarinete ou clarineta. Entendi. E além disso, você fez um mestrado em qual área? O mestrado foi na área de performance musical, né? Com ênfase em clarineta também. A qual minha pesquisa foi sobre o tema dessa Pronto. E foi sobre palhetas, mas no caso foi sobre os efeitos fisiológicos do clima que afetavam diretamente a palheta. Então eu tive que fazer toda uma ferramenta de controle, de precisão, várias horas gravando, Sim, você que com fez a microscópio. ferramenta. Sim. Legal. No caso foi uma caixa hermeticamente controlável, tinha o termohigrômetro, a gente conseguia controlar manualmente a questão de umidade, né, para subir e diminuir, aí fazer os testes de umidade dentro. E tinha a câmera microscópica que ficava o tempo todo gravando as mudanças, né? Sim. E aí foi um trabalho aí de alguns aninhos para conseguir terminar pouco a pouco, né? Com certeza. E o trabalho, você está dando frutos até hoje, não é isso? Isso. Palheta, para quem não conhece, não é essa palheta aqui não, viu, pessoal? Aqui é a palheta que a gente toca, né, nos instrumentos de cordas e tal, guitarras, cavaquinhos, etc. A palheta que a gente está falando aqui, que o Joelson é especialista, é esse outro tipo aqui de palheta. Isso aqui, ó.
Explica aí, Joel. De onde vem essa palheta? Que material é esse? Bom, ele é feito desse carinha aqui, que é uma espécie de bambu, uma gramínea, por assim dizer, chamada Arundodonax. O Arundodonax também é conhecido como a cana do reino, né? E aí, no Brasil e alguns outros países, como os Estados Unidos, ela é considerada uma espécie extremamente territorialista e invasora. Porém, né, acharam um aproveitamento dela, né, que foi a palheta, né? E aí ela passa por um longo processo, né, de secagem. Claramente ela não é dessa coloração, né? Ela atinge colorações até mais escuras quando desidratada de forma certa. Inclusive, é diferente, né, da cor da palheta. Você vê que aqui é a mais escurinha, né? E aí passa por um longo processo de plantio, de corte, secagem. Algumas empresas fora do país, né? Porque nós não temos empresas dentro do país, né? O Brasil é um dos poucos países a qual tem que importar o produto e vender dentro dele, porque não existe nenhuma empresa. Tem essa lacuna, né? Tem essa lacuna. E aí, por conta disso, né, a gente tem essa questão dos valores altos, né, sempre do aumento, né, do produto. A palheta, né, como eu falei, ela passa por um processo de desidratação de cerca de 2, 3 anos em alguns países, né? E aí foi uma dúvida que surgiu em minha mente. Será que a gente consegue fazer isso aqui, dentro da nossa região, não é nem Sim, dentro do país, né? Que é uma região extremamente complexa, né? Então, surgiu várias pesquisas acadêmicas, artigos que eu precisei ler para entender a composição do solo, inclusive artigos dentro da UERN, da UFESA também, que fala sobre a questão do solo e tal, para que eu pudesse entender como é que funcionava e daí começar esse trabalho, né? E atualmente, nós temos o Laboratório de Palhetas da UERN, né? Que na verdade, é uma inspiração vinda da UFRN. Para muita gente que não sabe, a UFRN, há anos já, acho que mais de 10 anos já, possui o Laboratório de Palhetas, a qual dentro desse projeto de extensão faz justamente esse trabalho de manufatura, né, de criar a palheta, de ajustar, de fazer essa conscientização tanto do cuidado, do ajuste, quanto da produção agora, né, que eles estão produzindo. E além disso, né, ele agora, atualmente, ele serve como um espaço para a criação de trabalhos acadêmicos, né? Então, por exemplo, o meu trabalho de mestrado, ele surgiu graças ao Laboratório de Palhetas, né? Assim como outros trabalhos, né, da área do mestrado que está ocorrendo no momento. E para quem assim, ainda não entendeu, Joel, se ele faz desde do cultivo, você planta, né, essa espécie de cana, de bambu na verdade, né, não é cana, e você planta e a partir disso aí você vai, todo o processo, lixar, ver como é a temperatura, então é um trabalho árduo de muito tempo, né? Sim, é um trabalho árduo e exige muita paciência, né, Fábio, porque não é do dia para a noite, né? A gente, eu inclusive encontrei com uma colega que trabalha nessa área, né? E ela disse que tudo depende muito do tempo, do clima. Então, assim como uma pessoa que planta milho, feijão e por aí vai, que depende da condição climática para que aquilo favoreça ele, eu dependo também da condição climática, né? Então, a gente espera muito a questão de plantar, poda, tem que sempre estar podando, sempre tem que estar naquele processo de cuidar, de saber, estar medindo para ver se chega no diâmetro certo. E aí, dentro da pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo, uma pesquisa particular minha, eu consegui reduzir esse tempo, né, segundo as empresas, que de 2 anos consegui reduzir para menos de 1 ano, porém, é aquela coisa, né, tem que esperar. Sim, é isso aí. E vamos tocar alguma coisa aqui para o pessoal ver como é o som que essa palheta que ela vai produzir. Como é que é feita essa produção do som? Bom, gente, para quem não conhece o instrumento de sopro, né, no caso da família das palhetas, das madeiras, a clarineta, por exemplo, se eu tentar soprar, nós não conseguimos emitir nada, né? É através da palheta, né, o seu principal gerador sonoro. Então a gente coloca na boquilha, né? E na boquilha... Opa! Perdão! Na boquilha, nós temos essa cavidade, não sei se dá para ver bem, mas dentro dessa cavidade, né?
que é o espaço onde o ar vai percorrer, e nós encaixamos a palheta. E aí, através da pressão do ar, ao soprar no instrumento, a gente consegue emitir o som. Inclusive, é uma palheta minha, né, da produção. Legal. Então, através da vibração do sopro, a gente consegue fazer a palheta vibrar e sair som. Sem ela... E dependendo, por exemplo, quando tiver muito seco, também é ruim de tocar, tem essas questões. Por exemplo, aqui tem um ar-condicionado, já vai mudar, né? Às vezes fica ruim de tocar por conta dessas questões. Que aí entra dentro do meu trabalho de mestrado, né? As condições climáticas podem favorecer positivamente ou negativamente a estrutura física da palheta. Se a gente olhar direitinho, deixa eu colocar assim, acho que dá pra ver. Se colocarmos direitinho aqui e olharmos, ela segue uma sequência, segue uma lógica em que aqui é mais fino, né, o ponto de contato da boca, e aqui é a base onde a gente prende ela. Então, o que é que acontece? Essa pontinha aqui que usamos, ela tem menos de 1 milímetro de espessura. Então, e por ser um material orgânico, né, ela sofre bastante com os intempéries. Então, assim como, por exemplo, uma cadeira dessa, um banco desse, que sofre com o efeito climático, que pode empenar, pode umedecer, pode mofar. A palheta, ela pode ocorrer a mesma coisa, né? De mofar, de empenar, de rachar. Então, tem toda essa questão, esse cuidado, esse zelo, que dentro do laboratório é trabalhado, né? Entendi. Então coloca ela aí pra gente tocar alguma coisa. Vamos tocar improvisado mesmo. André de Sapato Novo, compositor... É um compositor, Joel? É o André Victor. E interessante dessa música, que é como se fosse uma sátira, né? A gente sempre tem uma pausazinha no meio da música, que dizem que a história fala do sapato do André. Sim. Então, eles vão fazendo essa brincadeira como se a pausa na música fosse alguma coisa engraçada com o sapato dele. Sim, entendi. Por isso que é André de Sapato Novo. De sapato novo. Ele tá de sapato novo. Certo. Vamos lá. Eita, coisa boa! Não saia daí que já já a gente volta com mais Papo Musical. As manhãs da TV Brasil começam com educação, documentários, cultura, turismo, música, culinária e os biomas brasileiros. Conteúdos da Rede Nacional de Comunicação Pública com a cara do país. Você tem um encontro com o Brasil, aqui na tela da gente. Estamos de volta com o nosso Papo Musical, falando aqui com o professor Joelson Timóteo. O papo está muito bom, a música está boa e vamos dar continuidade. Joel, sobre as palhetas. Existem vários tipos de palheta para determinados instrumentos, né? Como é? Isso.
na música, né, nos instrumentos musicais na família das madeiras, temos 2 tipos de instrumentos que utilizam palheta, que são os instrumentos de palheta simples, né? Deixa eu tirar ela aqui. E aí, pelo nome a gente já sabe, né, que utiliza só uma pecinha dessa. E os de palheta dupla, né, que é como se fossem 2 palhetinhas dessas presas, né, uma na outra, né? E aí, diferentemente da palheta simples, que precisamos usar uma boquilha para encaixar e soprar na palheta, a palheta dupla não existe isso, né? É o que a gente chama de embocadura dupla. A gente dobra ambos os lábios e aí com a palheta dupla a gente encaixa e tenta soprar, né? Tenta porque eu digo que é difícil. Eu acredito. Quais são os instrumentos de palheta dupla? E aí os instrumentos da família das palhetas, né? Palhetas duplas, que nós temos, assim, conhecimento e que é o mais comum, né? Mais acessível. Mais acessível é o fagote e o oboé. Mas também não fica somente preso no fagote e oboé, né? Por exemplo, no período do Brasil colonial, né? E aí vamos voltar um pouquinho na história da música. Nós tínhamos os charameleiros. Sim. E aqui era um grupo de charamelas. A charamela, né? É como se fosse uma espécie de clarineta, só que possuía palheta dupla, né? E tanto que o pessoal sempre confunde, né, entre charamela e xalumô. Charamela é como se fosse um ancestral do oboé e xalumô. Inclusive outras culturas como na Índia, na Hungria e até mesmo instrumentos mais antigos no Egito, já utilizavam a palheta dupla, né? Sim. A invenção, na verdade, a palheta dupla surgiu antes e um pouco depois que veio surgindo a palheta simples, né? Com a utilização da boquilha. Isso veio acontecer, né? Com o criador da clarineta, né? O Johann Christoph Denner, através de uma simples coisa que era um apito de caça. Como é que funciona o apito de caça? Geralmente era só uma boquilhazinha, e aí você soprava, e ao soprar na boquilha, dependendo de se tinha palheta ou não, ele emitia um som de um pássaro, de um animal. E aí, através disso, né, da utilização da boquilha, ele utilizou uma espécie de bocal de apito de caça, inseriu a palheta e viu que funcionou. E a partir daí foi criando o xalumô, a charamela, o xalumô, o clarinete, por aí vai. Né? Sim, legal. Então, primeiro veio as palhetas duplas e depois que veio essa palheta mais simples, né? Historicamente falando, a gente veio primeiramente as palhetas duplas, né, surgir. Entendi. Inclusive, os primeiros clarinetistas, quando eles tocavam, e alguns anúncios da China, geralmente o instrumento está assim, com a palheta virada para cima. E isso não é porque, por exemplo, quem está vendendo não sabe, mas porque historicamente, quem tocava clarinete? O oboísta, na orquestra. Então, o que ele fazia? Como ele era acostumado a tocar com ambos os lábios para dentro, tanto faz ele tocar assim, quanto assim, de cabeça para baixo. Entendi. Então, surgiu assim, né? Sim. E aí, com o tempo, foi se criando o clarinetista, né? A profissão clarinetista, que até então eram oboístas que tocavam a clarineta ali. Né? E você falou sobre a China, e nós estamos aqui no Nordeste, semiárido, e você faz essa plantação, né? Todo esse processo. Qual é o clima que se adapta melhor a esse tipo de bambu, esse tipo de para fazer palheta? Segundo algumas pesquisas, né, ele é uma planta que se adapta a qualquer região. Inclusive, o Arundonix ele surgiu no Mediterrâneo, né? Na região ali do Mediterrâneo. Então, quente ou frio, se plantar é bom. Tendo água. Sim, tem que ter água. E aí água. O problema da nossa região é essa questão hídrica, né? Você planta em Panguaçu e em Mossoró também você tem alguma plantação? Lá? Bom, eu tenho uma plantação em Açu, Panguaçu, e aqui em Mossoró, no campus da UERN, pois lá, como eu já falei anteriormente, né, no bloco anterior, nós temos o laboratório de palhetas, né, inspirado no da UFRN. E aí no laboratório de palhetas da UERN, nós temos a nossa muda lá crescendo, né, saudável. Quanto tempo já? Já fazem quase 6 meses. Certo. E quanto tempo fica ela grande já para você tirar e fazer todo o trabalho? É em torno de 6 meses a 1 ano. E aí tem a questão da poda e tal, mas aí no caso que está na UERN, como é um trabalho aos poucos com os alunos, ela é mais para fins didáticos do que de produção, né? Entendi. Bacana. É uma ideia bacana, né? Fazer a produção desde do zero, então é muito legal esse projeto. Bacana, parabéns. Vamos tocar mais alguma coisa? Vamos sim. Vamos tocar aí o Chorando Baixinho. Inclusive essa história do Chorando Baixinho. Eu acho bom que ele conta a história, o professor é bom assim. O Chorando Baixinho, né, segundo a história... Que é de cachimbinho, né?
Na verdade, é de Abel Ferreira. É de Abel Ferreira, desculpa. Isso, é de Abel Exatamente. Ferreira. Abel Ferreira, na época, né, estava desempregado. E aí a história que diz é que sempre quando ele chegava de fora da rua, né, chegava em casa, ele escutava a mulher aos prantos chorando baixinho pela casa, né, com vergonha de chorar pela situação. E aí, dentro dessa situação, houve a inspiração que veio se tornar o chorinho, que a gente chama que é o hino do clarinete no choro, né? Exatamente. Todo clarinetista tem que tocar esse choro. Esse choro eu me lembro bem, o Maestro Batista, né? Tocava no grupo de choro ingênuo, ele tocava muito bem essa música, era muito bonito quando ele fazia os floreios e tal. Então, sempre quando eu escuto essa música, eu me lembro dessa época, né? Bora lá. Vamos lá. Eita, bonito demais. Boas recordações, Chorando Baixinho, de Abel Ferreira. Falei cachimbinho, tava na cabeça Sonoroso, né? Que é de cachimbinho, que é daqui nosso Potiguar, Norte Isso, Grande. né? De Itaipu, né? Itaipu, exatamente. Joel, você além do trabalho com as palhetas, você toca sax também, né? Sim, sim. E o sax também é um instrumento que precisa de palheta, não é isso? Isso. Então as mesmas palhetas que você produz, você toca e os seus alunos também tocam com elas. Isso. O saxofone, né? Criado por Adolphe Sax, ele foi uma invenção criada a partir da experiência que o próprio Adolphe Sax tinha com o clarinete, porque o Adolphe Sax ele fazia parte de uma família de luthiers. Então é uma coisa que ele herdou. E aí, a época em questão, né, que não existia saxofone, ele era um luthier de clarineta, e clarineta baixo, né? Tanto que o clarinete baixo, né, o clarone, que a gente chama, se você olhar... Mais grave, né? Só para quem está em casa lembrar. Ele visualmente é muito parecido com o saxofone.
né? E aí não é à toa porque é visivelmente parecido, é porque historicamente falando, aquele formato que nós vemos hoje no Clarone foi graças ao Adolphe Sax, que era o criador, né? Sim. E aí, com o tempo, né, houve situações a qual o Adolphe Sax faliu a sua empresa, né, 2 vezes, inclusive. Aí, após a primeira falência dele, né, da empresa, ele decidiu criar um instrumento que fosse resistente ao clima europeu, né? Porque Adolphe Sax, para quem não sabe, era belga. Inclusive, eu fiquei louco para ir no Museu do Saxofone na viagem que eu fiz e não consegui, né? Que é em Bruxelas, o museu. E aí ele pensou, né, em criar um instrumento que fosse resistente ao clima frio da região europeia, né? E isso porque ele era um vendedor que vendia sempre para as bandas militares, então ele precisava de um instrumento que fosse resistente, que segurasse a onda e fosse um instrumento que conseguisse projetar mais do que o clarinete. Porque o problema do clarinetista, né, porque a gente tem um som bonito e tal, mas a gente não tem tanta projeção no meio da rua quanto um trompete, um trombone. Então, através desse pensamento que surgiu o saxofone, né? Você vê que a construção do saxofone, né, para quem não conhece, é todo em latão, né? É todo no mesmo material. E tem que ter essa palheta para poder gerar o som. Isso, né? Joel, além do saxofone, desse instrumento que você falou, você faz um instrumento muito legal, e eu já mando um abraço aqui pro nosso amigo Berg, né? Lá na Escola de Música, um trabalho com as crianças. Isso. Que aí eu quero chamar vocês para outro programa para falar só sobre isso, para trazer as crianças aqui pra gente tocar, tá bom? Vamos deixar para outro, porque aqui o tempo é curto. Muita história. Muita história, né? E eu queria tocar a última música, né, pra gente encerrar. Sim. Vou tocar. Vamos Espinha de Bacalhau. Vamos tocar só 2 partes, tá bom, porque o tempo aqui tá correndo hoje, viu? Pra quem não sabe, Espinha de Bacalhau, inclusive eu tinha Severino Araújo. Do Severino Araújo. Tem uma entrevista do Severino Araújo dizendo que o motivo do nome se chamar Espinha de Bacalhau é porque tem tanta nota no meio da música que a pessoa se engasga. E aí, no que você se engasga com espinha de um bacalhau, do mesmo jeito que você estaria se engasgando tanta nota dentro da música, né? Exatamente. E o tempo tá curto, eu acho que nós vamos tocar só a primeira parte mesmo, tá bom? Segunda também. Vai. Vamos. De antemão, se não der tempo, né, quando a gente vai tocando, então já agradeço. Sim. Muito obrigado, viu, por ter vindo aqui, foi massa demais nossa conversa, e vamos programar para vir com o Berg e tocar com os meninos aqui. Sim. Vamos lá? Bora.